igreja cristã, ela sofreu por séculos perseguições terríveis, operado pelo Império Romano. Coisas absurdas foram feitas contra os cristãos. Como eu mencionei na última mensagem, ao ponto de serem queimados vivos para iluminar a entrada de Roma, jogados no Coliseu para serem mortos pelas feras. E o povo se vangloriava, se alegrava, davam risadas por conta destas torturas, destas mortes. Por conta destas lutas, dificuldades, a igreja passou por muitas aflições. E quando chega no segundo século, nós temos ainda muitas perseguições sendo feitas. Estas perseguições que começaram no período dos apóstolos, como eu já expliquei aqui, ela se estendeu ao segundo, terceiro século. E no segundo século nós temos uma carta escrita por um cristão anônimo, chamado Carta a Diagoneto. Diagoneto era um homem ímpio, um homem pagão, um romano, e que estava interessado em saber sobre o cristianismo. E aí este cristão anônimo escreveu esta carta a Diagoneto. E ele fala algo muito interessante nesta carta. Esse cristão fala a Diagoneto o seguinte: ele diz que os cristãos amam a todos, mas são perseguidos por todos. Essa era a situação. Os cristãos amavam a todos de Roma, mas ao mesmo tempo eles eram perseguidos por todos. São desconhecidos e condenados, recebem pena de morte. Os cristãos eram desconhecidos e condenados e recebiam pena de morte e ganham a vida. Olha a perspectiva desse cristão anônimo. Os cristãos, ele relata, amam a todos, mas são perseguidos por todos. São desconhecidos, mas são condenados e recebem a morte. Mas na visão daquele crente, recebem a vida. A morte era dada pelo império. Eram condenados, eram martirizados. Mas com a morte eles recebiam a vida. Esta era a perspectiva de um cristão naquele momento de perseguição. O império culpava os cristãos por tudo, por qualquer coisa. E eles eram lançados no Coliseu para serem mortos pelos leões. E isto era visto como algo virtuoso, algo justo, algo correto de se fazer contra eles. E é diante de uma situação dessa que vem a pergunta: como que nós podemos exercer fé em uma situação dessa? Como que nós poderíamos viver o evangelho verdadeiramente em meio a tanto ódio, a tantas perseguições por aqueles que nós gostaríamos que fossem levados ao arrependimento? Quando olhamos para essa carta do apóstolo Pedro, ele está escrevendo a eleitos e forasteiros, a crentes que pertencem aqui a esse povo do Senhor, a esse povo que ele diz que é povo de propriedade exclusiva de Deus. Eleitos pelo Senhor, amados pelo Senhor desde a eternidade, mas aqui nessa terra são forasteiros, são estrangeiros, são peregrinos, não têm habitação permanente aqui e não devem colocar o coração aqui. Pedro fala para esses irmãos que estavam na Ásia Menor, como está aí no verso 1, que é a região da atual Turquia. E segundo o que nós podemos pesquisar, e eu mencionei na mensagem anterior, Pedro escreve esta carta para esses irmãos nesta região da Turquia, e quando ele vai fortalecer esses irmãos na fé, caminhando para Roma, ele é preso e depois é morto. E aí, diante disso, o tema que eu tenho apresentado é coragem em tempo de aflição. Como nós podemos ter coragem de testemunhar, de viver o evangelho em um período de grande perseguição? E é isso que nós aprendemos com esta carta. É muito profundo quando você lê uma carta dessa de alguém que está vivendo, está dentro da perseguição, está dentro da aflição, está dentro do ódio ali, sendo odiado pelo mundo, como o apóstolo Pedro e como aqueles irmãos. O
O apóstolo Pedro não fala apenas como alguém autorizado pelo Senhor, como um apóstolo, como alguém inspirado, mas ele fala como um verdadeiro cristão, como alguém que estava sofrendo na pele aquelas lutas e que sabia que irmãos em todos os lugares também estavam sofrendo as mesmas coisas. Baseado no verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu quero falar sobre eleitos para uma viva esperança. O texto começa dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro começa nessa parte da carta, depois de ter introduzido esse prefácio que eu preguei no domingo passado. Agora ele fala a esses irmãos que bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Essa expressão bendito que Pedro utiliza, ela traz o sentido de falar bem, de louvar. Louvar quem? Aqui ele fala, louvar ou bendizer o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui aos irmãos para que eles louvassem, para que eles bendizessem. E bendizessem a quem? Aquele que os elegeu, aquele que os tornou forasteiros aqui, mas aquele também que promete uma herança a eles. Louvar aquele que enviou o seu único filho para morrer numa cruz. Se aqueles irmãos estavam sofrendo por causa do evangelho, o Pai enviou o seu filho para sofrer algo que jamais alguém poderia sofrer nesta história na humanidade. Sofrer as nossas penalidades, sofrer por causa dos nossos pecados. Como disse o profeta Isaías, ele foi moído por causa das nossas transgressões. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Então Pedro está dizendo, vocês devem bendizer ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que enviou o seu Filho para pagar a dívida que constava contra nós. E aí, quando nós vemos essa expressão bendizer ao Senhor, não é uma expressão que Pedro inventou. Pedro está repetindo aquilo que no Antigo Testamento era feito. Por exemplo, nos Salmos, nós encontramos essa expressão sendo repetida no fechamento de cada livro. Lembrando que são 5 livros, o Saltério, então no final de cada livro está escrito: bendito seja o Senhor Deus de Israel, bendito para sempre o seu glorioso nome, bendito seja o Senhor para sempre, bendito seja o Senhor Deus de Israel. E aí no último livro diz: todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. O saltério mostra que Deus deve ser bendito, deve ser exaltado por quem Ele é e por suas obras. E no final do saltério, o Salmo 150, fecha dizendo que todo ser que respira, louve ao Senhor. Quando será que todo ser que respira, louvará ao Senhor? Quando Cristo voltar, consumar sua vitória, restaurar todas as coisas, toda a criação vai louvar a Ele, todo o universo vai louvar a Ele, todos os anjos louvarão a Ele, todos os crentes de todos os tempos, de todos os povos, tribos e nações, o louvarão e bendirão o seu nome. Mas enquanto não chega esse grande dia, nós, como Pedro diz aqui, nós bendizemos o nome do Senhor. Nós bendizemos o nosso Deus e Pai, pelos seus poderosos feitos, pelas suas maravilhas. Aqueles irmãos sendo perseguidos, escondidos, expulsos de casas, odiados pelo mundo, deveriam olhar para tudo aquilo e dizer: bendito seja o nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Louvar a Deus quando tudo está bem é fácil. Cantar louvores a Ele quando as contas estão todas pagas, quando tem dinheiro no banco, quando tem saúde, quando está tudo bem no casamento, na família, quando não tem grandes preocupações, quando ninguém está te perseguindo, é fácil.
Mas louvar a Deus quando tudo está ruim, quando todos te odeiam, quando você é expulso de casa, quando você vê pessoas próximas sendo mortas por causa da sua fé, quando você sabe que irmãos fiéis, pessoas corretas, que amam realmente o Senhor e o próximo, são perseguidas, torturadas, são zombadas, lançadas para serem mortas no Coliseu, e você ainda encontrar razões para bendizer a Deus, é só crente verdadeiro faz isso. Somente aquele que consegue olhar além das suas circunstâncias. Aquele que consegue entender que há um propósito maior além daquilo que ele está vivendo no momento. E é exatamente isso que Pedro quer mostrar a esses irmãos. Eles deveriam entender que a vida deles não está contida nesta transitoriedade aqui. Não está contida a esse momento terreno. Aqui passa rapidamente, sejam alegrias ou tristezas, mas há algo que está além disso aqui. E o que Pedro quer mostrar, e Pedro viveu isso, ele não é um hipócrita que está dizendo para os outros viverem e ele próprio não viveu, porque o próprio Pedro, segundo a tradição cristã, ao ser preso, condenado à morte, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Não dá para imaginar a dor de alguém de ser crucificado. E ainda assim, de cabeça para baixo, porque ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, se a tradição estiver correta, e parece que está. Então, quem está dizendo isso aqui não é um hipócrita, é alguém que realmente até o último momento da sua vida viveu isso, e acreditou nisso de verdade. E aí ele diz para bem dizer o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele diz: segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Ele diz que esse Deus e Pai nos regenerou, segundo a sua misericórdia, para uma viva esperança. Quando ele diz aqui, ele mostra aqui a causa de nós termos sido regenerados para uma viva esperança, é a misericórdia dele. Agora observe o texto. Cada detalhe no texto é importante. Ele diz, segundo a sua muita misericórdia. Essa expressão muita quer dizer enorme, notável, incomum, magnífica misericórdia de Deus por nós. Ele nos regenerou por causa da sua magnífica, enorme, imensurável misericórdia. É isso que Pedro está dizendo. Qual é a força disso? Normalmente nós somos levados a pensar assim: não, Deus teve misericórdia de mim, mas afinal eu não sou tão ruim assim, né? Ele tinha que gostar de mim mesmo, porque afinal eu tenho os meus pecados, as minhas falhas, mas na verdade tem uma parte boa em mim, que deve ter atraído o olhar de Deus, afinal de contas sou eu, né? Querendo de uma forma inconsciente, nós pensamos isso às vezes, a natureza pecaminosa, de que há em nós algum mérito. Mas quando Pedro diz a muita misericórdia, ele está dizendo: não havia em nós qualquer merecimento, não havia em nós qualquer razão, justiça para que Deus nos amasse. A palavra misericórdia quer dizer que Deus tem misericórdia de criminoso, de alguém que é condenado, de alguém que não tinha qualquer dignidade, qualquer merecimento, nada que pudesse atrair, e Deus teve muita misericórdia de nós. Misericórdia quer dizer que Deus livremente quis nos amar. Não havia nada que o obrigasse a isso. Não havia nada em nós que o atraísse a isso. Quer dizer que essa misericórdia nós podemos aguardar a sua profundidade manifestada a nós, mas é algo que jamais poderíamos exigir de Deus, porque nós não temos nenhum direito de exigência. É graça de Deus sobre a nossa vida.
E aí Pedro está dizendo, vocês estão sofrendo perseguições, aflições, mas entenda o seguinte, vocês só estão sofrendo porque Deus teve muita misericórdia de vocês. Vocês sofrem porque vocês pertencem a Ele. Vocês sofrem porque pertencem ao povo dele. Vocês sofrem porque o diabo odeia vocês e usa o Império Romano contra vocês. Porque se vocês não amassem o Senhor e não fossem alvos do amor dele, vocês não teriam qualquer dificuldade aqui, mas sofreriam o juízo dele eternamente. Então é muita misericórdia. E Pedro diz. Em Tito, no capítulo 3, Paulo fala a mesma coisa. Tito 3, verso 4 a 7. Diz, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras, quando é que se manifestou a benignidade de Deus? Não foi por obras de justiças praticadas por nós, Paulo diz. A benignidade de Deus não foi manifestada por causa das nossas obras, mas segundo o quê? A sua misericórdia, mesma palavra usada por Pedro. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente. Por meio de, ricamente, muita misericórdia. Em outras palavras, é a mesma coisa que Paulo está dizendo. Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, justificados por obras, justificados por merecimento, Paulo diz, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Paulo diz que nós somos justificados por graça, que a benignidade de Deus, a sua misericórdia se manifestou a nós, não por obras praticadas por nós, mas pela graça e misericórdia do Senhor. Quando Pedro fala sua muita misericórdia, e Paulo também fala nesse mesmo sentido, que quer dizer que esta misericórdia ela é escatológica. O que isso quer dizer? Ela aponta para o fim, ela aponta para uma herança eterna, ela aponta para uma vitória absoluta. O que nos foi dado aqui, que é a misericórdia de Deus, aponta para algo futuro, presente e futuro. E aí então, quando Pedro diz, segundo a sua muita misericórdia, ele quer dizer que a causa desta misericórdia é Cristo Jesus. Olha o final do verso 3. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A razão, a causa que está por trás de Deus nos dar misericórdia é Cristo Jesus, que morreu e venceu a morte em nosso lugar. Quais são os efeitos desta misericórdia? Ele nos regenerou para uma viva esperança. Esse verbo regenerou quer dizer que, de uma vez por todas, Deus fez isso em nós. Não é algo que vai acontecer de novo. É uma vez por todas. Ele nos deu nova vida, nova natureza. Quem é que operou isso em nós? Quem é que nos fez nascer de novo? O Senhor Jesus falou para Nicodemos, naquela conversa lá, que é o Espírito Santo quem regenera. É Ele que nos faz nascer de novo. Significa que você creu no Senhor Jesus, não é porque você quis acreditar, e você era bonzinho, e quis acreditar, e você olhou, seus olhos brilharam para Jesus, não. Foi porque o Espírito Santo transformou a sua natureza, transformou a sua mente, e aí você viu a verdade. Quando nós pregamos o Evangelho para alguém, nós temos que ter a convicção que quem transforma é o Espírito Santo. Não é a gente, não é o nosso argumento, não é a nossa capacidade intelectual e teológica de convencer, mas Deus pode utilizar a nossa fala, pode usar o nosso testemunho, pode usar vários recursos. Às vezes a pessoa ouviu pregações e pregações e nunca converteu, mas um dia ela ouve uma música que fala de um texto bíblico e tudo faz sentido. Tem pessoas que convertem quando ficam de fora da igreja ouvindo a música, ou ouvindo a pregação, e elas são transformadas.
Porque a ação soberana do Espírito Santo não depende de homens, embora a utilize. O fato é que Pedro está dizendo que nós somos regenerados por causa da misericórdia de Deus, por causa da muita misericórdia do Senhor. Mas embora nós tenhamos uma nova natureza, nós também temos uma velha natureza. Enquanto aqui nós caminhamos, nós temos duas naturezas, uma nova e uma velha. A velha é um parasita, que suga as nossas forças espirituais, que quer se alimentar da nossa existência e nos desviar da vontade de Deus. E a nova natureza, ela é renovada em Cristo Jesus. É uma nova mentalidade. Nós sabemos o que é certo agora. Nós sabemos o que é bom para nós. Nós sabemos que nos dá prazer. Entre as músicas que nós cantamos aqui, Torre Forte é demais essa música, né? O Vitor Quevedo foi demais nessa música. Deus usou ele muito. Tem como você não se alegrar com uma música dessa? Tem como você não se emocionar com aquela música? E a vontade que dá é de ficar na dimensão dessa música. Porque é tão gostoso, tão edificante, tão maravilhoso, quando você está também na sua intimidade com Deus. Você quer viver naquela dimensão, só que existe o velho homem ainda, tem o mundo lá fora e tem o diabo. Mas um dia, irmãos, não terá o velho homem mais. Não terá o mundo caído mais. Não terá o diabo mais. E será uma dimensão nunca imaginada por nós. De perfeição, de plenitude, de alegria. Aqui é só as entradas desse momento. Por mais profundo que seja, por mais feliz que seja, por mais prazeroso que seja, por mais emocionante que seja, nenhum momento de intimidade com Deus aqui se compara ao que nós viveremos permanentemente na eternidade. Não dá para imaginar um negócio desse. Só dá vontade de estar lá. Pedro diz, regenerados para quê? Para uma viva esperança. É uma esperança de vida. É uma esperança que é uma certeza, na verdade, de que Deus cumprirá os seus planos eternos a nosso respeito. Essa viva esperança quer dizer que essa nova natureza que nos foi dada nos dá uma perspectiva nova de vida. Nos faz enxergar as coisas diferentes. Nos faz entender que nós não estamos presos a esse tempo e que as aflições não podem ser comparadas com a glória que em nós será revelada. Ele diz que essa viva esperança é mediante o quê? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa viva esperança nos é certa porque nós cremos que Jesus venceu a morte. Nós cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos. É a base da nossa fé, é o fundamento da nossa fé, é a certeza que também seremos ressuscitados. Ele é o primeiro a vencer a morte, é o primogênito dentre os mortos, porque nós, juntamente com Ele, venceremos. E quando Pedro diz isso aqui, Pedro está mostrando a esses irmãos que a morte foi conquistada por Cristo. Foi vencida por Cristo. O que mais eles estavam vendo era a morte. Morte de irmãos, morte de parentes, morte próxima deles. Mas aqui Pedro diz, a morte foi vencida. E o máximo que eles podem fazer é matar vocês. Mas não para sempre, porque Ele venceu a morte. Mediante Ele nós também venceremos. Essa é a nossa viva esperança. Cristo, essa viva esperança mediante a vitória de Cristo sobre os mortos, é uma vitória, é uma certeza, é uma esperança, verso 4, para uma herança incorruptível. E aí Pedro diz que essa herança, ela é incorruptível,
ela é sem mácula, ela é inacessível e ela é reservada nos céus para vós outros. Nós temos uma herança, e essa herança é através de Cristo. Cristo morreu, mas ao vencer a morte, ele herdou o direito sobre a vida e sobre a morte. E ele tem autoridade nos céus e na terra. Como nosso representante, ele garantiu para nós uma certeza e uma herança incorruptível. E aí, quando nós olhamos para essa ideia de herança, nós encontramos em Romanos 8, verso 17, Paulo dizendo: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de quem? De Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Paulo diz que nós somos herdeiros de Deus e nós co-herdeiros com Cristo, porque o herdeiro é ele. É ele que tem o direito, ele que conquistou, ele merece. Mas através da representatividade legal dele, em nosso lugar, nós herdamos com ele. E Paulo diz: se nós com ele sofremos, ou por causa dele nós sofremos, também com ele nós seremos glorificados. Agora observe o texto aí, verso 4. Pedro diz que essa herança que Cristo nos dá é uma herança incorruptível. Quer dizer, é uma herança que não pode ser destruída, corrompida, quebrada, desfeita por nenhum homem ou por nenhum poder. Essa herança, ela é incorruptível. Ela não pode ser destruída por nenhum poder. Pedro diz que ela é uma herança sem mácula, é uma herança sem defeito, é uma herança sem contaminação, é uma herança completamente pura e perfeita e santa. Ele diz que essa herança é inacessível. Quer dizer, é uma herança que jamais perderá a sua beleza. É uma herança que jamais perderá a sua perfeição. Adão foi expulso do jardim pela sua desobediência, mas nós entraremos em novos céus e nova terra e na nova Jerusalém pela obediência de Cristo. E esta herança, ela é inacessível. A beleza da nova Jerusalém e a beleza de novos céus e nova terra é algo impossível de ser descrito por nós. É inacessível. E Pedro diz: ela é reservada nos céus para vós outros. Quando Pedro diz ela é reservada nos céus para vós outros, Pedro está dizendo ela é vigiada, ela é guardada pelo Senhor. Irmãos, a herança já existe. Nova Jerusalém já está edificada. A herança já está certa. É tudo isso que Pedro falou. E ela está guardada para nós. Só aguardando o dia da consumação. E aí Pedro diz que esta herança está reservada nos céus para vós outros. Quer dizer que aqueles irmãos podiam ficar tranquilos que esta herança jamais seria perdida. No Salmo 127, verso 1, diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, a cidade de Jerusalém. Essa cidade, essa herança, essa nova Jerusalém, ela é guardada pelo Senhor. Essa herança incorruptível, essa herança sem mácula, inacessível, ela está reservada nos céus para nós. O que Pedro está dizendo àqueles irmãos? Que a morte não é o fim. Ela é a entrada para uma nova realidade, que é aguardada e ansiada pelos crentes. Se a nossa herança é tudo isso, eu creio, não sei se você crê. Então morrer é lucro, como Paulo disse. Tem alguma coisa aqui que se compara a isso? Tem algum prazer aqui que se compara a isso?
Tem alguma alegria aqui que se compara a esta herança? Isso não quer dizer que você queira morrer agora. Mas isso quer dizer que você está preparado para morrer? Isso quer dizer, a convicção nesta herança nos faz viver aqui com intensidade. Nos faz entender que os prazeres aqui são momentâneos, são bênçãos de Deus, dados a nós, mas são momentâneos. De uma hora para outra pode vir a tristeza, pode vir o luto, de criança ou de idoso. Hoje nós vivemos isso. De uma hora para outra podemos estar em prantos. De uma hora para outra, em meio a uma festa, podemos vir a tristeza. De uma hora para outra pode vir uma cirurgia inesperada e quase nos matar. De uma hora para outra podemos perder filhos e cônjuges. De uma hora para outra podemos perder todas as coisas. Então, como é tolo colocar o coração aqui? Se a vida se resume aqui, é um desespero isso. É uma coisa sem sentido. Porque qual é a segurança que você tem de uma alegria permanente? Mas também as aflições não são permanentes. As tristezas não são permanentes. As angústias não são permanentes. E aqueles irmãos para os quais Pedro escreveu deveriam entender que aquelas aflições não durariam para sempre. Durou 3, 4 séculos e acabou. Quem perseguiu morreu. Nero morreu. E aguardam o juízo de Deus. Enquanto os crentes estão aguardando a herança. Inacessível. Sem mácula. Verso 5, estou terminando. Diz: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Pedro diz que esses eleitos e forasteiros que têm uma herança, que foram alvos da muita misericórdia de Deus, que foram regenerados para uma viva esperança, esses crentes são guardados pelo poder de Deus. Guardados quer dizer vigiados por Deus, atentamente guardados, protegidos, ou seja, Deus não só nos chamou, não só nos alcançou com a sua misericórdia, não só nos regenerou, mas Ele nos protege de nós mesmos até o fim. Ele nos preserva até o fim. Guardados, mas não quer dizer que Ele me preserva e eu não tenho que fazer nada. Ele diz, mediante a fé. A fé é o exercício do conteúdo das Escrituras. Ou seja, um verdadeiro crente, ao mesmo tempo que ele é preservado pelo poder de Deus, ele exerce fé. Ele crê nisso aqui. Ele tem essa esperança viva. Ele tem esse desejo. E ele tem esse desejo por quê? Porque ele é regenerado. Ele continua firme por quê? Porque ele é preservado. Então é uma ação de Deus e a ação dele, conjunta na vida dele, e Deus vai preservá-lo e ele vai exercer fé, ele crê nisso, seu coração queima por isso, e Deus o protegerá. O que Pedro está dizendo é, se vocês forem presos, torturados e martirizados, Deus vai continuar preservando vocês. Nenhum de nós teria condições de suportar uma perseguição dessa, se Deus não nos preservasse. Você consegue entender como na reforma protestante aconteceu, da igreja romana perseguir os protestantes e queimar vivo eles em fogueira? Enquanto eles eram queimados vivos, muitos cantavam hinos, louvando a Deus. Enquanto queimavam, eram queimados vivos. Se não é o poder de Deus para dar a eles essa condição. Como que cristãos no Coliseu sendo rasgados por feras, por urso, por leão, por tigre, ainda podiam louvar a Deus enquanto isso? Como que cristãos na Coreia do Norte, colocados em buraco, diante de uma plateia, a família toda, e jogado terra por cima deles, vivos, para que eles negassem a Cristo e eles fossem sufocados pela terra ali, enterrados. Enquanto isso, eles cantavam hinos ao Senhor, louvor ao Senhor, e diziam, em breve estaremos na presença do Cordeiro. Se não é o poder de Deus, é Ele quem nos preserva.
Como o salmista diz no Salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quais aplicações podemos fazer? Primeira, a nossa alegria e esperança não se encontra nesse mundo passageiro e nem em nós mesmos. A nossa alegria se encontra no Senhor. Ter a nossa alegria aqui é uma tolice. Não estou dizendo para você não se alegrar, entenda, em nome de Jesus. Você deve se alegrar com a sua família, se alegrar com o seu trabalho, se alegrar com aumento de salário, se alegrar com a viagem, com o carro, com casa, seja o que quiser que você tenha recebido, é bênção de Deus, mas não idolatre isso. Não coloque nisso a sua esperança, porque isso pode acabar. Como você pode morrer a qualquer momento. Está entendendo? É irracional isso. Mas se alegre. Louve a Deus. Glorifique a Ele. Bendiz o nome do Senhor. Mas diga, eu sei que o melhor está por vir. O melhor me aguarda. Uma herança incorruptível, inacessível. Uma herança que não pode ser perdida, a sua beleza. A nossa vida aqui deve ser vivida com intensidade, com alegria, olhando para a eternidade. Devemos entender que o mundo vai nos odiar. Entenda o seguinte: quanto mais você amar Cristo, quanto mais você viver o Evangelho, mais os ímpios vão te odiar. Se você quer ser coleguinha dos ímpios, faça o que eles querem. Se você quer ser aplaudido pelos ímpios, viva como eles vivem. Mas pode ser que isso demonstre que você nunca foi convertido. Mas se você de fato ama o Senhor, eles vão te odiar. Eles vão te perseguir. Porque a luz de Cristo revela as trevas neles. E eles não querem ser confrontados com a verdade. Você precisa se sociabilizar com eles. Você precisa evangelizar eles. E você precisa defender a fé diante deles. Por mais que o mundo possa nos odiar, o máximo que eles podem fazer é nos torturar e nos matar. Vai doer bastante. Vai ser difícil. Mas é o máximo que eles conseguem, é nos matar. Mas nós sabemos que quando morremos, como disse aquele crente no passado, quando mortos, nós temos a vida. A nossa fé, irmãos, tem que ter um conteúdo eterno. O que é isso? Nós aguardamos uma herança que é incorruptível, sem mácula, inacessível e reservada nos céus para nós. Um dia nós cantaremos como os crentes em Apocalipse. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Que nós possamos exaltar Cordeiro Santo de Deus.